Tia Kizzy! Chegou mais uma quinta-feira e como estamos nós? Todos protegidinhos dentro de casa, desesperados que as coisas vão voltar ao normal e nós estamos jogados a esmo? Sim, estamos todos. E para desbaratinar um pouco dessa loucura que nós estamos vivendo, o que a gente anda fazendo? Procurando o que ver, né? E aqui hoje eu vou dar então pequenas dicas já que acabou tudo, né? A gente já viu tudo que tinha que ver, já assistiu tudo que tinha que assistir, já leu tudo que tinha que ler e a vida continua aí. Eu queria dar algumas dicas bem fáceis para você assistir no seu Netflix de alguns filmes que saem um pouco do hollywoodiano, entendeu? Que saem um pouco de Hollywood e eu acho que a Netflix e outros canais de streaming aí, eles têm dado oportunidades pra gente conhecer coisas que a gente não teria antes, né? Eu falei de cinema nacional aqui uma vez e foi um vídeo que fez bastante sucesso. E hoje eu tô querendo falar de cinema que não é Hollywood, que são outros tipos, outros países que, claro, todo mundo produz cinema e que a gente conhece pouco. E na Netflix a gente tem algumas opções. Então eu queria falar de alguns filmes que são europeus, que tem na Netflix e que eu assisti e achei muito bom, assim, pra gente pensar em alguma coisa diferente. O primeiro deles é o TikTok. O TikTok é um filme espanhol do ano de 2017 e ele é adaptado de uma peça francesa, né? Então aí nós temos duas culturas diferentes e é um filme muito legal, super engraçado. Na verdade ele é uma comédia. Mas essa é uma característica dos filmes europeus, né? Que são um pouco diferentes aí dos blockbusters americanos. Ele é uma comédia, mas ele também é algo que discute uma questão social. E nesse caso, eles discutem o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então conta a história de 6 personagens que se encontram num consultório de um psiquiatra, porque ocorre lá um erro e a consulta deles é marcada toda ao mesmo tempo. E aí você tem contatos com os toques de cada um. E assim, é extremamente engraçado. É extremamente inteligente o roteiro, o uso que eles fazem da língua espanhola. E vale super a pena. E você dá muita risada, assim, a cabeça vai longe. E aí quando termina, e tem um final bem legal, quando termina você começa a pensar assim, né? A mim trouxe várias reflexões assim sobre como deve ser difícil conviver com essa condição de ter um toque, como que é a sociedade, como a gente não enxerga essas pessoas. E então eu super recomendo o TikTok. A minha segunda dica é um filme francês. Na verdade, eu tenho 2 filmes franceses. Aliás, a Netflix tem vários filmes franceses legais, mas eu escolhi 2. Esse primeiro é o Nada a Esconder. Então, Nada a Esconder também é uma comédia, é um filme de 2018. E esse ele é uma comédia daquelas meio drama, meio comédia junto, uma coisa que a gente tá bem acostumado aqui no Brasil, né? Essas comédias que a gente ri, mas ao mesmo tempo fica triste também com um drama muito pessoal e familiar. E essa Nada a Esconder, ela é bem engraçada e bem dramática também ao mesmo tempo. Então conta a história de alguns amigos que estão na casa de um deles para um jantar entre amigos, casais e um amigo solteiro também. E daí no meio acontece alguma coisa assim, que alguém já tá com um estranhamento, um casal. E aí eles dão a dica assim, vamos brincar de um negócio, todo mundo vai colocar o celular aqui em cima da mesa e todo mundo vai ter que publicar tudo que receber, mensagens, ligações, de mensagem de rede social ou privada, e vai ter que ler para todo mundo durante esse jantar. Então aí começa, né, esse conflito de coisas que todo mundo se diz assim, não, mas eu sou um livro aberto, e óbvio que nós não somos um livro aberto. E é exatamente essa discussão que tem, né? O quanto nós de fato necessitamos da nossa privacidade, o quanto o que a gente diz que publica não é tão real assim, e a discussão é se deveria ser.
E o quanto às vezes nós somos todos iguais, né? Porque os conflitos que todos eles têm que escondem uns dos outros são conflitos inerentes ao ser humano. Então o quanto também muito dos nossos segredos são só assim uma máscara que a gente faz, mas na verdade todo mundo é real, né? Todo mundo cheio de defeitos. Então assim, é muito legal e é muito inteligente a construção do roteiro também sobre as coisas que vão acontecendo. Então vale super a pena, nada a esconder. O outro filme, também francês, chama assim, Que Mal Eu Fiz a Deus. Ele é de 2014, esse é um filme que foi um blockbuster francês, levou mais de 12 milhões de pessoas aos cinemas na França, então é um filme bastante conhecido lá deles. Por quê? Porque quando eu falei de cinema nacional, eu falei muito disso, né? Que às vezes é mais legal a gente assistir os nossos filmes porque eles tratam das nossas questões. E este é um filme que trata de uma questão muito francesa. Porque fala muito de imigração, de xenofobia, de racismo, que é uma coisa que a França tem como história e que eu não sei se você já teve a oportunidade de ir à França. Eu fui muito rápido, mas o pouco tempo que eu fiquei lá, você percebe o quanto há uma tensão racial, que não é só de cor, é de cor também, mas também dessa origem, assim, você tem o francês judeu, você tem o francês islâmico, você tem o francês negro, que é ou da Nigéria ou de um outro país africano que a França colonizou, né? Então, assim, eles têm essa tensão muito marcada, né? E diferente de nós, não é tão velado igual é no Brasil. Então, esse filme trata muito disso, porque é um casal que é católico, né? As questões religiosas também para eles são um problema. E eles têm 4 filhas, e cada uma das filhas casa com uma pessoa diferente. Uma casa com um muçulmano, outra casa com um chinês budista, outra casa com um judeu. E aí eles já estão desesperados nessa situação, e a quarta vai se casar com um católico. E eles ficam muito contentes até descobrir que este católico é negro, né? Então daí começa toda a tensão, enfim. E aí tem, claro, é uma comédia, né? Então é uma comédia que trata um assunto espinhoso, então que tem sim muito da questão estereotipada, mas mais do que a questão estereotipada, ela tem ali uma discussão e uma realidade muito francesa que é legal da gente assistir. Tem pouco a ver com o racismo do Brasil, mas assim, claro que no fundo o racismo é sempre racismo, mas assim, tem muitas particularidades da França e vale a pena assistir. Eu adorei esse filme. E o último, pra gente terminar assim, bem calmo e tranquilo, é uma comédia romântica, bem Mamão com Açúcar, do menino pobre que conhece a menina rica, mas que o diferente dessa comédia é que ela é alemã. É a comédia Easy e Ossie. Isso mesmo. Então, como eu já disse, é uma comédia romântica, mas é muito interessante assistir uma comédia romântica alemã. Primeiro porque a minha dica para todos esses filmes que eu dei dica aqui assistam eles legendados, porque é muito interessante ter contato com uma outra língua, com línguas que a gente não está acostumado. Claro que o espanhol e o francês a gente até ouve mais, mas o alemão é uma experiência só por ter, por sentir como que né? Viver e ver essa história sendo narrada em alemão. E é uma história comum, gente, assim, muito romance, mas é muito alemão ao mesmo tempo, né? Assim, claro que pra gente que tá vendo de fora, né? Assim, você tem uma ideia de países quando a gente vê de fora que nem sempre são reais. Mas ali também fala um pouco das diferenças da Alemanha, que hoje que após dividida, antes era oriental e ocidental, e das diferenças que existem nesses territórios até hoje. E fala de uma coisa que é inerente a qualquer cidadão de qualquer país do mundo, que é o amor e o romance romântico e juvenil e tudo isso. E super vale a pena. E eu falo, assim, dessas 4 dicas que eu dei, eu falo muito das reflexões, mas essa é uma coisa muito minha. Eu tenho isso, eu acabo refletindo sobre quase tudo que eu assisto. Mas elas servem também só para você assistir e arejar a cabeça. São na maioria filmes leves e comédia, e eu acho que ajuda bastante nós aí para isso que a gente tem vivido.
Beijos de luz e até a próxima!